Bom, se você escolher ventilar a pressão, você pode ter dois tipos de ciclagem. A ciclagem por tempo e a ciclagem por fluxo. E agora, professora, quando é um, quando é outro? Bom, se você escolher pressão mandatória, ela vai ciclar a tempo. O que é pressão mandatória? Controladas e assistidas. Se for controlada e assistida, vai ciclar a tempo. E se for pressão espontânea, vai ciclar a fluxo. Então, vamos ver como é que funciona a ciclagem a tempo. Primeiro lugar, quando você escolhe ventilar a pressão controlada, você tem dois ajustes obrigatórios vinculados à pressão controlada, que é o ajuste do valor da pressão e o ajuste do tempo inspiratório. Então, sempre a gente põe lá, eu quero um delta de 10 de pressão com um tempo ins de 1 segundo, por exemplo. Sempre quando você está fazendo isso, você está determinando que você vai controlar a pressão e que você vai ciclar pelo tempo inspiratório. Então, quando você ajusta o tempo inspiratório no modo de pressão controlada, você está determinando o tipo de ciclagem do modo. Já parou para pensar nisso? Você está avisando para o ventilador o seguinte, ele vai atingir a pressão X, tá? Depois que ele atingir essa pressão, ele vai permanecer por 1 segundo nessa pressão e aí então você pode ciclar. Então veja só, na verdade, 1 segundo é o tempo total da inspiração, né? E você pode atingir mais rápido ou mais lento, dependendo do rise time que você colocar. Mas isso é assunto para uma outra aula. Você pode acelerar ou desacelerar o fluxo, tá? Mas o tempo inspiratório é o que você determinou e é ele que vai dizer quando deve ocorrer a inversão das válvulas. Então, nesse exemplo aí desse gráfico, vocês estão vendo o modo PCV, né? E o tempo inspiratório, ele é fixo. Então, se você colocar 0,8 segundos, o que acontece? Disparou, abriu válvula ins, fechou válvula ex. Quando deu 0,8 segundos, pá, inverteu a válvula. Então, o modo controlado a pressão funciona dessa forma, tá? Deu o tempo inspiratório, ocorre a inversão das válvulas, ou seja, cicla. Quando fecha a válvula ins e abre a válvula ex, é o que a gente chama de ciclar, tá bom?